vocês? Pensando de hoje então, opinião, demoramos um certo tempo para trazer mais um vídeo de opinião. A opinião hoje então era um pouco relacionado a uma frase que a primeira vez que eu li ela foi em 2014, então já tem um tempinho aí numa aula de filosofia, já há muito tempo atrás eu sempre guardei ela, sempre trouxe ela, e acho que é uma frase que vale muito sentido para a gente falar um pouco dela hoje aqui, que é o primum vivere deinde philosophari, uma frase em latim, e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Quero te convidar também, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, isso ajuda muito aqui no crescimento do Pensando. Ao final, se você gostar, deixa o joinha, compartilhe nas suas redes sociais, fique também muito à vontade para fazer os seus comentários aqui, vai ser muito legal, vai ser muito importante para nós aqui do canal, ok? Primum vivere deinde filosofare aqui no Pensando Opinião da semana. Primum vivere deinde filosofare. Então, esta frase em latim, ela tem um significado muito importante. Quando nós vamos procurar então do latim, como é que a gente interpreta, como é que a gente traduz, ela diz que na locução latina significa primum vivere deinde filosofare, significa primeiro viver e depois filosofar. Ou seja, é um ensinamento. Por quê? Porque isso aí é aplicado geralmente àqueles que por especulações abstratas, eles deixam de conseguir o necessário para a sua subsistência. Então, quando eu li essa sentença a primeira vez, foi ainda na faculdade, ainda no curso de filosofia, filosofia antiga, né? E o professor ele trouxe esse termo, essa frase e explicou, principalmente com relação aos gregos, e o porquê da filosofia, o porquê do desenvolvimento da filosofia, da ética, da política e de tantos outros pensamentos e raciocínios que eles tinham na época. Porque primum vivere e deinde filosofar. Primeiro, o que eles fizeram? Primeiro eles construíram as cidades, primeiro eles fizeram o básico, eles tinham o básico para a subsistência, para depois pensar nas coisas mais intelectuais, por assim dizer. Então, como é que a gente aplica na nossa vida? Por isso que nós trouxemos esta frase para o nosso Pensando Opinião aqui da semana. O primum vivere, o deinde filosofare. Né? Quando a gente fala primeiro viver e depois filosofar. Então, primeiro as coisas que realmente têm importância para a gente. Uma das coisas que eu sempre falo seria sobre essa outra palavrinha estranha, ou feia, por assim dizer, que é chamada procrastinação. A procrastinação é quando a gente acaba deixando para depois, é quando a gente tem muitas coisas importantes para fazer e acaba procrastinando, vai deixando, vai deixando, vai deixando. E essa procrastinação, essa coisa, ela é em vários âmbitos das nossas vidas, seja na parte profissional, seja na parte dos estudos, no trabalho, nos estudos, na nossa vida familiar, na nossa saúde. Então o pessoal vai deixando, puxa, eu tenho que ir ao médico. E o homem, ele se cuida muito menos do que as mulheres. Então ele vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando ele vai, senão que já está doente. Então acaba deixando alguma coisa para trás. No trabalho, não é diferente. No trabalho, acaba deixando as coisas passarem, não vai fazendo, quando chega está na hora em cima do prazo para entregar. E daí a coisa piorou. Então, primeiro o básico, primeiro o necessário, primeiro aquilo que é urgente, primeiro aquilo que é o mais importante. E depois passe as coisas mais abstratas, as coisas um pouco mais leves, por assim dizer. No trabalho, por exemplo, a pessoa às vezes tem um relatório, tem uma planilha, tem uma atividade numa determinada área para ele fazer, e é muito importante o que ele tem que fazer. Ele tem que fazer aquilo, ele tem que entregar aquele produto, ele tem que entregar aquela atividade para depois fazer outras coisas. Por um exemplo clássico aí, as empresas do trabalho, por exemplo, no setor administrativo, tem muitas coisas que você fala que é o chamado perfumaria. Perfumaria é importante? Perfumaria é importante. Mas o básico, o principal, é aquilo que tem que ser dado a devida atenção e aquilo que tem que ser feito. Porque é aquilo que move a organização é aquilo que a empresa precisa. Então, a procrastinação é uma coisa que atrapalha bastante o nosso dia a dia. Primeiro, o principal, e depois coisas que a gente
até gosta de fazer, que são coisas mais leves. Outro exemplo também do primeiro viver e depois filosofar, e esse é um pouco mais, até não crítico, mas um pouco mais complicado, por assim dizer, seria a famosa empregabilidade. E isso, assim, ela nos toma um tempo, ela nos toma não só um tempo muito grande, ela nos toma também recursos, ela nos toma muito questão de quebrar a cabeça. Com a famosa empregabilidade, a gente sempre orienta os jovens. Quando você vai escolher uma carreira, empregabilidade você tem que ver, né? Qual que são as profissões do futuro? Qual que é aquela... Ah, eu me identifico muito com tal profissão. E tem profissões que elas estão em... não em decadência, mas elas vão sumir. Tem profissões que não vão existir daqui a uns anos. Tem profissões que já não existem. Tem profissões que não têm mercado de trabalho, empregabilidade vale muito. Então, e às vezes a pessoa quer uma coisa que talvez não dê o resultado que ela queira, a curto, médio ou mesmo a longo prazo, porque você acaba planejando, você acaba tendo seus projetos, você acaba querendo as coisas, mesmo que seja a curto, a médio ou a longo prazo. Então a empregabilidade ela faz muita diferença na nossa vida. Quando você pesquisa, quando você procura, claro, consegue identificar e unir aquilo que você gosta, né? Às vezes a pessoa quer uma profissão, ou quer fazer um curso, ou quer fazer algo que seria mais relacionado a lazer, seria mais relacionado a uma coisa bem pessoal, bem particular dela. Puxa vida, eu gostaria muito disso. Primeiro, viver. Depois, filosofar. Primeiro, no básico. Primeiro, naquilo que vai te dar base, naquilo que vai te dar sustentação, naquilo que realmente vai te proporcionar correr atrás das outras coisas que te dão alegria. Às vezes, nem todo mundo é feliz com a sua profissão. O correto seria isso. Às vezes as pessoas, quando você não escolhe, não procura, não se prepara, a profissão é que acaba te escolhendo. Daí tem gente que fala, nossa, que coisa triste. Mas é a verdade. A profissão que acaba escolhendo, a gente acaba nós acabamos nos moldando com a profissão que a gente acaba indo desenvolvendo através dos anos. O exemplo clássico é aquele, a pessoa começa a trabalhar porque alguém indica numa empresa X, na empresa Y, um pai, um irmão, um parente, algum conhecido, começou a trabalhar e ela, depois que ela começou a trabalhar naquela determinado ramo, ela vai lá e faz um curso técnico, ela vai lá e faz uma faculdade, então ela se molda a partir daquele momento. Isso é um exemplo. Tem aqueles que são já obstinados, determinados, terminam o curso, termina o ensino médio, ele já sabe realmente o que ele quer. E ele vai trilhar o caminho dele a partir dali. E tem aqueles que, né, acabam indo na onda do Zeca Pagodinho lá, no Deixa a Vida Me Levar, a Vida Leva Eu. E sabe Deus onde é que vai dar. Às vezes, ainda no metade do caminho, ele para, respira, ele entende que ele precisa fazer alguma coisa na vida e procura a famosa empregabilidade, procura se adequar no mercado de trabalho, porque precisa muito se adequar, precisa muito se preparar e todo mundo precisa trabalhar, se desenvolver. Né? Tem também, e é muito filosófico, muito bonito, muito poético, aquela questão do eu amo o que eu faço, eu trabalho no que eu amo. E isso é muito bacana, até porque quando a gente se identifica muito com a profissão, se identifica muito com a empresa, se identifica muito com o setor que trabalha, tudo fica mais leve. Até porque não existe só rosas, né? Não tem só rosas. Por mais que eu ame a minha profissão, não existem só rosas, muito pelo contrário. A gente sabe que as rosas têm os espinhos, mas não são apenas rosas com espinhos. Às vezes tem os cactos aí na vida das pessoas. E os cactos, eles por mais que tenham água ali dentro, que eles tenham um certo tipo de é, recurso para subsistência, para sobrevivência, né? Usando essa analogia, eles são ásperos, são muito ásperos e a maioria das coisas que tem são ásperas por aí. Não que a gente vai morrer por conta disso, mas tem que saber entender, tem que saber digerir para a gente ter uma vida bem mais tranquila e vivendo a partir desse momento. Então, primum vivere dende filosofare. Primeiro eu vivo, depois eu filosofo. Então, primeiro eu vou naquilo que realmente vai me manter, naquilo que vai me sustentar, naquilo que vai me dar a base, naquilo que vai me fazer com que a partir daquilo, daquela posição, eu possa correr atrás de coisas um pouco mais leves, coisas, isso aqui me realiza, isso aqui me faz
um pouco mais feliz. Tem gente que consegue, nesta leveza, viver, mas isso aí já não é todo mundo. Isso aí a gente sabe que são casos um pouco mais raros, né? Claro, quando a gente consegue, que bom, a gente consegue atingir isso aí muito mais legal, muito mais feliz, mas nem sempre é assim. Então, esse é o Pensando Opinião. Na minha opinião, então, eu concordo em gênero, número e grau com esta, esta frase, primum vivere idem filosofare, primeiro a gente vive, e depois filosofa, eu trouxe isso também para minha vida, e a gente sempre procura, então, primeiro fazer o básico, para depois a gente correr atrás daquilo que a gente tem um pouco mais de liberdade, um pouco mais de leveza para fazer as coisas. Às vezes está na profissão, às vezes não. Às vezes eu quero transformar um, um lazer em uma profissão e às vezes não dá certo. Às vezes não dá certo. Quando dá, que bom. E hoje a gente tem muitas profissões que deram certo. A internet é uma delas. A internet mesmo é, a internet hoje em dia tem muita gente que vive só da internet e é um meio de ganhar a vida, né? Mas não é para todo mundo, né? Não é para todo mundo. Então, primeiro viver e depois filosofar, depois pensar nas questões um pouco mais abstratas, questões metafísicas, o raciocínio, claro, é, tudo aqui bem usando muitas metáforas, né? Para a gente entender. Não quer dizer só que a filosofia então não é uma coisa, não. Isso aqui são metáforas que a gente está usando, correto? Tem profissões aí que a gente vai falar que o pessoal só trabalha com os estudos, e claro, por que não falar um pouco da filosofia, que é algo que eu gosto muito, mas aqui a gente está falando especificamente do primeiro fazer a tua base, primeiro correr atrás daquilo que vai te sustentar, daquilo que vai te dar é, sustentação para todas as outras coisas que você pode correr atrás da sua vida. Primum vivere higiene filosofare. E eu espero aí, claro, que vocês tenham gostado de mais este Pensando aqui. Ficou um pouquinho extenso, pensei em fazer um pouco mais curto, mas ele acabou esticando um pouquinho aí para a gente discorrer sobre o tema, um tema que eu acho muito interessante, muito bacana, para a gente pensar, para a gente conversar e, claro, que a gente possa aplicar nas nossas vidas aí, que é sempre muito bacana, não apenas para o jovem, não apenas para aquele que está começando a sua vida profissional, aquele que já está no mercado de trabalho, aquele que já está na faculdade, aquele que já está no curso técnico, ou aquele que está procurando, para todos, em qualquer idade, em qualquer fase das nossas vidas, porque ainda temos aquele jovem garotão que ainda não se achou, ainda não sabe o que ele quer, mas ele ainda precisa, né, encontrar. E a empregabilidade, a procrastinação, eles são fatores aí, entre tantos outros, eu peguei só esses dois aí, que fazem um diferencial nas nossas vidas. Procrastinar a gente acaba não fazendo, e a empregabilidade a gente acaba tendo uma certa atenção. É muito, muito importante ter atenção com essas coisas aí, ok? Agradeço a atenção de todos, deixo um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.